Iniciamos a nossa 26ª aula de nosso estudo bíblico católico. Salve Jesus, eu sou o seminarista Luiz Alfredo, aqui do canal Católicos de Verdade. Então, como eu acabo de mencionar, nós estamos realizando por meio deste canal, do querido irmão Tiago, um estudo bíblico em que nós estamos contemplando os livros das Sagradas Escrituras de acordo com os blocos em que eles se subdividem. Então, nas outras 25 aulas, nós abordamos os 46 livros do Antigo Testamento, os 4 evangelhos canônicos, o livro dos Atos dos Apóstolos e as 4 primeiras cartas paulinas: Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Hoje nós trabalharemos mais 5 cartas paulinas: Efésios, Colossenses, Filipenses e as 2 cartas aos Tessalonicenses. Trabalharemos então mais esse conjunto de cartas paulinas para na semana que vem trabalharmos as 2 cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemão, encerrando então o nosso estudo das cartas paulinas e na outra semana mais 2 aulas das cartas aos Hebreus e, por fim, uma aula sobre a carta das cartas católicas, né, das quais a primeira é a carta aos Hebreus, e, por fim, uma aula sobre o Apocalipse de São João. Concluindo a Bíblia, nós faremos, então, 2 aulas conclusivas e tendo também uma aula especial. Bom, então, você que caiu de paraquedas, apareceu de repente, entrou nesse canal, nesse vídeo agora, você pode conferir uma playlist chamada Estudo Bíblico Católico, na qual há todas essas aulas que eu mencionei. Bom, vamos pedir ao Espírito Santo a fim de que ele nos conceda a sua graça, de que o nosso entendimento acerca da palavra de Deus cresça, mas que o nosso coração também se abra para recebermos, para meditarmos e para depois, com a graça de Deus, vivenciarmos estas realidades, para aprendermos com aquele que é o grande imitador de Cristo, que é o apóstolo São Paulo. Por isso, rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, então vamos iniciar o nosso compartilhamento de slides, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu já advirto que, assim como a semana passada, essa também promete ser uma aula mais longa, embora eu vá me esforçar para que nós possamos não nos delongar tanto quanto na semana passada, em que ficamos quase 2 horas. Vamos tentar fazer em menos tempo, pelo menos vamos tentar. Bom, então nós nos deparamos com estas 5 cartas que, por assim dizer, estão no meio. Nós temos as 4 grandes cartas paulinas, e no fim nós temos as 4 grandes cartas, não grandes, mas são as cartas chamadas de pastorais do apóstolo Paulo, e aqui no meio temos algumas cartas muito importantes: Efésios, Filipenses, Colossenses e as 2 aos Tessalonicenses. Bom, a primeira delas, em ordem, é a carta aos Efésios. É a primeira das chamadas cartas do cárcere de Paulo: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, nós já falamos isso nas 2 aulas anteriores em que nós tivemos sobre Paulo, de que a carta aos Efésios, assim como a carta aos Colossenses e a segunda carta aos Tessalonicenses, são chamadas de deuteropaulinas, enquanto a carta aos Filipenses e a carta a Filemão
são chamadas de cartas protopaulinas ou paulinas autênticas. Uma das cartas deuteropaulinas, né, tendo sido escrita considerando a autoria de Paulo por volta dos anos 60 e 62. Então, quem afirma que esta é uma carta deuteropaulina não considera que ela foi escrita diretamente pelo apóstolo São Paulo. Contudo, quem afirma a autoria paulina desta carta a coloca por volta dos anos 60 a 62, quando Paulo estava realizando a sua quarta viagem missionária, não é? A viagem para Roma, a viagem final. Alguns não consideram que esta carta tenha sido escrita por Paulo porque imaginam que ela é fruto de algum discípulo ou colaborador que o fez entre os anos de 70 a 100, como nós falamos, discorremos na nossa introdução a Paulo e suas cartas. Então nós temos esses três grupos de cartas paulinas: protopaulinas, deuteropaulinas, tritopaulinas. Protopaulinas, lembremos de Romanos, as duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Filipenses e Filemon, sem nos esquecermos, é claro, da primeira delas, que foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Essas três aqui são as chamadas deuteropaulinas e as três restantes, Timóteo, as duas e a Tito, são chamadas de tritopaulinas. Bom, só para recordar algo que nós já falamos. Então, quem são os destinatários? Qual é esta cidade de Éfeso? Qual a sua importância na época do apóstolo São Paulo? Bom, Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então, era, por assim dizer, a grande cidade. É uma cidade portuária com mais de 200 mil habitantes, um centro comercial de escravos, lugar de um grande templo à deusa Ártemis e também de magos. Paulo e Silas estiveram em Éfeso por um curto período e depois ele se encontrou com Priscila e Áquila, que enviaram Apolo a Éfeso. Bom, então Éfeso era uma das grandes cidades, uma cidade muito citada pelos autores da antiguidade, com mais de 200 mil habitantes, então era um centro comercial, não é? De escravos, porque a escravidão na antiguidade era uma prática muito comum, muito mais comum do que seria até em tempos posteriores, mas no caso aqui, não, quando falamos de escravos, não estamos falando de escravizados negros, mas estamos falando de escravizados de várias etnias, né? Então, naquela época, a escravidão por dívidas e escravidão por guerras era mais comum do que necessariamente uma submissão de uma etnia, especificamente como aconteceu, infelizmente e lamentavelmente depois. Bom, então Paulo vai permanecer na primeira vez por um curto período de tempo, na segunda viagem missionária, quando ele estava com Silas e aconteceu aquele episódio em que Paulo e Silas foram presos e foram açoitados porque expulsaram uma mulher de um espírito imundo, né? De uma pitonisa, né? E adivinhava. Mas graças a essa ação, Paulo conseguiu converter aquele carcereiro, enfim, batizando toda a sua família. E depois ele esteve novamente em Éfeso, mas agora o apóstolo esteve 3 anos, né, depois da sua terceira viagem missionária. Durante aquele período, melhor dizendo. E enquanto estava em Éfeso, os judeus que estavam lá naquela grande cidade não o acolheram, e também os pagãos rejeitaram a Paulo porque ele combatia a fabricação dos ídolos, porque eles faziam uma réplica, né, do templo de Ártemis e vendiam como se aquilo fosse objeto sagrado, como se aquilo fosse a presença da própria deusa nas casas. E Paulo repreendia esta fabricação de ídolos. Algumas pessoas, assim, muito tolamente, tentam usar essa passagem para combater as nossas imagens.
Mas as nossas imagens, como esta que vocês estão vendo aqui de São Jerônimo e tantas outras, não são deuses, são representações dos servos de Deus. Além do mais, o mandamento do Êxodo não proíbe a fabricação de imagens, mas proíbe a fabricação de ídolos. Porém, houve uma certa adulteração na tradução que acabou traduzindo o mandamento como não esculpirás ou não farás esculturas, etc. Tudo isso com fins fundamentalistas, proselitistas de nos combaterem. Mas isso já é outra história. Também foi em Éfeso que Paulo encontrou discípulos de João Batista e os batizou. Estamos falando aí de capítulos 17, 18, 19, por aí, dos Atos dos Apóstolos. Alguns pensam que a estadia de Paulo em Éfeso se deu em virtude de ter estado preso lá. Então, Paulo não era de ficar muito nas comunidades. Quando ele ficava, como por exemplo, um ano e meio em Corinto, era em caso de necessidade pastoral. Mas essa permanência de 3 anos, alguns pensam que Paulo estava preso. E, estando preso em Éfeso, ele teria escrito algumas das cartas do cárcere, enquanto outros pensam que as cartas do cárcere teriam sido escritas no período em que ele esteve preso, antes de ir para Roma, ou indo para Roma, enfim. É uma discussão sobre a qual não se há um consenso. Bom, me perdoem pelos barulhos. Os especialistas que afirmam a carta como deuteropaulina apontam para o fato de que o estilo da carta é diferente das 7 cartas autênticas, que a teologia na carta é mais desenvolvida que nas demais, que não há referência a certos temas comuns às 4 grandes. Então, os especialistas fazendo estudos filológicos, enfim, analisando a teologia também da carta, os elementos que nela se encontram, não veem uma correspondência direta com relação a algumas palavras que são diferentes no grego, né? Isso nós estamos falando em grego. Analisando esta carta, como também Colossenses, como também 2 Tessalonicenses, como também as de Timóteo e Tito, se observa uma ocorrência de palavras, às vezes uma teologia que Paulo estava esboçando aparece mais desenvolvida em certos pontos. Então, alguns que acham que essas cartas, aliás, defendem que essas cartas foram escritas por colaboradores, por discípulos, por membros de comunidades paulinas, têm esses argumentos. Os que defendem a autoria paulina veem que, como Paulo era de fato um gênio, nada o impediria de desenvolver a sua teologia e apresentar um vocabulário diferente daquilo que ele apresentou antes. Talvez ele tenha aprimorado o seu estilo com relação às cartas. Também isso seria uma possibilidade. De qualquer forma, não é porque uma carta é deuteropaulina ou tritopaulina que ela é inferior às outras cartas, as 7 cartas autênticas, ou as 4 grandes cartas dentre as autênticas, as que nós estudamos na semana passada. Contudo, a carta aos Efésios é a maior dessas cartas segundas, né? A maior em extensão de Paulo, dessas deuteropaulinas. Ela apresenta um pensamento eclesiológico mais desenvolvido da igreja como corpo místico de Cristo. Então, Paulo vai dizer que ele é a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. Bastante interessante esta teologia paulina, que também vai ocorrer em Colossenses. A escatologia, o fim dos tempos e os judaizantes, já a justificação, isso apresentam, isso mesmo. Já a justificação colocada como salvação é desenvolvida em uma perspectiva de que Cristo é o Salvador que formou em si a Igreja. Eu acho que eu devo ter esquecido de mencionar aqui nos slides que a escatologia, o fim dos tempos e a questão dos judaizantes parecem ser temas
por assim dizer, já superados. E a questão da justificação está elaborada como uma salvação. Cristo recebe o título explícito de Soter, né, de Salvador. E que a partir, né, do próprio Jesus ele forma a igreja. Bom, a carta aos Efésios se divide em duas partes e cada uma delas com suas seções. Então, essas estruturas são mais ou menos comuns a todos os autores, de que nós temos no capítulo 1 a 3 a chamada carta dogmática, que fala sobre o mistério de Cristo, e nos capítulos 4 a 6 a chamada carta parenética. Né? Parênese são conselhos, são admoestações, advertências, né? Que o apóstolo Paulo geralmente faz nas suas cartas. Mas todas as cartas de Paulo, de fato, contêm elementos mais dogmáticos e elementos mais pastorais. Bom, vamos então à carta, brevemente. Eu estou com a tradução da Bíblia do Peregrino, de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos consagrados de Éfeso, fiéis ao Messias Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios 1, 2, né, a saudação de Paulo, no qual ele já apresenta Jesus como o Machia, Jesus como o Cristo, né? E a sua saudação comum. E então, nos versículos 3 a 14, ele vai realizar um hino cristológico que nós rezamos bastante, não é? Na liturgia das horas, nas vésperas, um dos vários hinos cristológicos. Alguns são tirados de Paulo, outros são tirados de Apocalipse, mas este hino cristológico mostra que Jesus Cristo, ele é o Salvador. De que nele se cumpre a salvação. Então, isto aqui, o Shekel diz aqui nas notas que essa é uma das passagens, se não a mais difícil de todo o Novo Testamento, né, de como decifrar esta composição que é tão complexa e que tem muitos elementos num hino só, né? Como também vamos ter em Filipenses. Bom, depois ele faz uma súplica, conforme Shekel aqui diz, no sentido de que vai mostrar aos de Éfeso que Jesus é a cabeça da igreja. Cabeça supremo da igreja, como aqui está no versículo 22, que é o seu corpo. Então, por assim dizer, estes versículos a partir do 17 ao 23 são como uma continuidade do hino precedente, mostrando que Jesus é a cabeça da igreja, a cabeça da igreja. Bom, no capítulo 2, então, nós temos o tema do pecado e da salvação, bem desenvolvido aqui, mostrando a tese de Paulo da justificação pela fé. Lembrando que essa justificação pela fé não é uma fé como certeza psicológica da salvação por uma confiança sentimental em Deus, mas é uma fé que se traduz numa conduta cristã correta diariamente. Depois Paulo chama esta comunidade para viverem a unidade. Então, para viverem unidos. E para isso ele expõe o tema do pecado da salvação, dizendo aos Éfesos que eles eram pagãos, que viviam uma vida dissoluta, entregues aos prazeres da carne, mas que Jesus veio a eles, né, através da pregação, e eles então foram salvos por ele, receberam o Espírito Santo e devem portar-se como membros da família de Deus, né? Aqui vai dizer São Paulo que eles foram edificados sob o alicerce dos apóstolos, com Cristo Jesus como pedra angular. Efésios 2, 20. Então, eles não são mais pagãos, agora eles são membros do corpo
de Cristo, qual o próprio Cristo é a cabeça. Capítulo 13, então, nós temos Paulo falando de si mesmo como o pregador do mistério de Cristo, de que antes o mistério de Deus era desconhecido aos pagãos, mas que agora o Senhor confiou a Paulo o dever de anunciá-lo aos pagãos. Ele é quem levou os de Éfeso e os daquela região, da Grécia, da Macedônia e arredores, para a fé em Jesus Cristo. Lembrando que um grande número de pagãos aderiram à fé cristã, não tanto os judeus, naquelas localidades mais distantes da Terra Santa. Bom, pois nós temos uma oração de Paulo, de que Paulo pede para que Cristo habite no coração de cada um deles e eles cresçam no conhecimento de Cristo. Então, há sempre uma presença muito forte da igreja nesta epístola, como não há tanto nas outras. E então, Paulo começa a sua parenese, né? Falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, se Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo deve estar unido. E para isso eles devem superar todo tipo de divisão que existe dentro daquela comunidade. Porque o próprio Jesus é o fundamento da unidade do corpo de Cristo, o corpo eclesial de Cristo. E assim eles devem se revestir de Cristo. O tema do velho homem, do homem novo, volta sempre em Paulo, de que, crendo em Jesus, agora não podemos mais viver de forma pagã, mas precisamos viver como aqueles que creem em Jesus. Como Jesus viveu, como os apóstolos viveram e vivem, e como o próprio Paulo vai viver, né? Então, ele dá conselhos muito interessantes, um que nós lemos também à noite, na Liturgia das Horas, no versículo, capítulo 4, versículo 26. Se vos irritais, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não cedais ao diabo. Veja que não cedais ao diabo é todo o versículo 27, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vejam que são conselhos muito práticos e que podem iluminar a nossa vida. Não podemos, de fato, irritar-se é normal, é humano, é comum, mas se nos irritarmos, guardemos a nossa irritação. Não nos demos ao luxo de devolver com a mesma moeda, mas como ensina o nosso Mestre Jesus, demos a outra face para que o outro possa bater. Mais difícil que isso seja para todos nós. Mesmo em cólera não pequeis, como outras traduções colocam. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, não cedais ao diabo. Ou seja, quem peca pela ira, quem se ressente é do diabo. Então, meus caros, todos nós cuidemos do nosso coração para não ser oficina do diabo. Bom, isso está naquela sessão de que Paulo fala do homem novo, e no capítulo 5 surge o tema da imitação, uma imitação do próprio Cristo. O cristão é um imitador de Cristo. Um cristão também é um filho da luz, por isso deve fugir das trevas, do pecado. Então, ele vai falar dos frutos da luz aqui, bondade, justiça e verdade, no capítulo 9, aliás, no versículo 9 do capítulo 5, e pede para que os de Éfeso, os efésios, fujam da escuridão do pecado, para que eles não sejam dados aos vícios, mas sejam cheios do Espírito Santo e rezem e deem graças e cantem
e sejam bons uns para com os outros. Depois, nos versículos 21 a 33 do capítulo 5, Paulo vai dar algumas recomendações acerca de como eles devem agir. O caso dos esposos, este talvez seja uma das partes mais importantes da carta, porque ele vai comparar o matrimônio ao mistério da igreja. Então, para quem está aí no matrimônio, conhecer Efésios 5, 22 a 33, ou 21 a 33, é de grandiosíssima importância. Talvez vamos lá dar uma olhadinha nesta passagem. Bom, as mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, ele que é o Salvador do corpo. Pois como a igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos em tudo. Homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Fala com o banho da água e com a palavra e consagrá-la. Para apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida como Cristo faz com a igreja, já que somos membros do seu corpo. Por isso o homem abandonará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse símbolo é magnífico e eu o aplico a Cristo e à igreja. Assim vós, cada um ame sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante, então, meus caros irmãos e irmãs que estão na vocação matrimonial ou aqueles que aspiram à vocação matrimonial, e mesmo nós que aspiramos à vocação sacerdotal ou à vida religiosa, que nós tenhamos em mente que aliás, perdão, em mente a sacralidade do matrimônio, em mente que somos chamados a uma relação esponsal com o próprio Cristo, de forma que somos chamados a sermos amigos do esposo, amigos do noivo, mas os casais são especialmente chamados para viverem esta relação matrimonial como ocorre com Jesus e a igreja. Então, que mulheres, senhoras, que o seu esposo seja como Cristo e as senhoras sejam como a igreja para com os seus esposos. Que um seja para o outro aquilo que a igreja é para Cristo e aquilo que Cristo é para a igreja. Que por essa relação de doação, mas de fidelidade, de santidade, de amor, os nossos queridos irmãos e irmãs casados se santifiquem cada vez mais. E que os religiosos, as religiosas encontrem também um grande ardor de se entregarem amorosamente a Cristo, o esposo, e aos ministros sagrados e os aspirantes como eu, que possamos então enxergar a igreja como esta esposa a quem o Senhor nos confia, como seus amigos, como administradores, mas ao mesmo tempo como outros Cristos para esta igreja, sem jamais substituir o Cristo, nosso Deus e Senhor, mas agindo, fazendo as suas vezes nesta relação de amor, doação, santidade e fidelidade. Assim também, nos primeiros versículos do capítulo 6, do 1 a 10, fala da relação entre os filhos que devem honrar os pais devem ser, não devem irritar os seus filhos, mas devem educá-los, e os escravos obedecerem aos seus senhores, e os senhores serem justos, honestos, cristãos de verdade para com os seus escravos. Veja que o cristianismo é a religião que consegue fazer com que escravos e senhores estejam comungando na mesma mesa, se chamem de irmãos por causa de Jesus. Veja a grande novidade do cristianismo. Depois, nos versículos 10 a 20, nós temos a famosa armadura do cristão, no qual São Paulo exorta para que tenhamos o espírito orante, no sentido de que o mal está a nos rondar, que por isso precisamos rezar,
pregar, mas, acima de tudo, viver os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Por isso, revestidos de Cristo, revestidos da palavra, revestidos da caridade, revestidos das virtudes, como quem se reveste para a guerra. Essa imagem um pouco militarista do mundo greco-romano que Paulo usa é para fazer com que os efésios, que eram acostumados a essas questões, compreendam melhor o quanto eles precisam estar revestidos de Cristo para combater o mal na sua vida pessoal, no seu dia a dia. Então, no finalzinho, Paulo, então, fala de Tíquico, que será enviado para os Efésios, portando certamente esta carta. Ele termina dizendo: graça e imortalidade para todos os que amam o Senhor nosso Jesus Cristo. Nossa. Várias observações aqui que eu já falei, talvez para poupar tempo, eu então vou poupar essas explicações, mas por favor tirem foto aqui se vocês quiserem. Então, é mais ou menos aquilo que eu já comentei. Então vamos para a carta aos Filipenses. Bom, a carta aos Filipenses foi provavelmente escrita em Éfeso, durante o período em que Paulo esteve por lá, entre os anos 54 a 57. Isso faz com que ela seja provavelmente uma das primeiras, escrita após 1 Tessalonicenses, antes das 4 grandes cartas paulinas, e a pequena carta a Filemão. Bom, isso não é um consenso, né? Alguns acham que Filipenses foi escrito depois ou no meio dessas 4 cartas. Os autores que eu consultei, pelo menos, acreditam que seja antes. Que ela tenha sido... Se segundo Tessalonicenses não é autêntica, então ela seria a segunda carta autêntica de Paulo, sendo que a Filemão foi a última. Depois veio a carta... vieram as cartas aos Coríntios, veio a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, então, como a penúltima, a última das grandes, e Filemão, bilhetinho, mas de grande importância. Bilhetinho por conta da extensão. Essa cidade, Filipos, era uma cidade grande, né, da Macedônia, fundada em meados do século IV a.C. por Filipe o Belo, pai de Alexandre o Magno. Depois, no século II a.C., foi dominada por Roma. Então, quando nós estudamos lá o livro dos Macabeus, nós falamos um pouquinho sobre Alexandre o Grande. O seu pai, Felipe o Belo, preparou de fato as grandes conquistas de Alexandre, entregou nas mãos dele o Império Ascendente, que ele fez ascender ainda mais. Mas depois da sua morte, o império dele foi dividido em 4 e Filipos estava naquela região bem perto lá, aliás, dos domínios, era parte dos domínios originais, né, do Império Macedônico, só que Roma chegou lá e dominou. Filipos é considerada como a primeira cidade europeia a ter sido evangelizada por Paulo, logo após a missão que Paulo teve a visão que Paulo teve de uma Macedônia durante a segunda viagem missionária. Então Paulo estava indo lá na Frígia, mas de repente o Espírito Santo fez ele parar e ele sonhou com o macedônio e ele não pôde continuar adiante, teve que ir para a Macedônia e o primeiro lugar no qual ele teria chegado foi então a cidade de Filipos. O Espírito Santo quem os impeliu para Macedônia. E ele fundou então esta comunidade logo nos anos 50. Então, bem depois, aliás, pouco depois, logo após o início da segunda viagem missionária, ainda talvez no ano 50. Logo depois do Sínodo de Jerusalém. Bom,
Essa fundação ocorreu de forma bem especial, como relata Atos. Paulo não se dirigiu diretamente à sinagoga, mas foi procurar pessoas dispostas para ouvirem a palavra. Foi quando encontrou Lídia e outras mulheres em oração junto ao rio. Lídia, né, Santa Lídia, era comerciante de púrpura em Tiatira. Ela e sua família se converteram e foram batizadas. Essa pequena comunidade que se reunia na casa de Lígia, provavelmente, foi o lugar de descanso de Paulo após a prisão e incidente em que Paulo e Silas acabaram aprisionados e converteram o seu carcereiro. Este episódio da segunda viagem missionária foi realmente muito importante. Não foi em Éfeso, mas foi bem perto, aí naquela região da Macedônia. Em Éfeso, ocorreram outros problemas. Então, aqui nós estamos na segunda e não na terceira viagem missionária. Bom, a relação entre Paulo e os filipenses parece ter sido a melhor entre todas as comunidades paulinas. É a eles que o apóstolo dirige as maiores palavras de afeto e gratidão, por acompanharem no material e espiritualmente. Além disso, Paulo não faz repreensões tão severas a essa comunidade como geralmente fazia em comunidades de maioria ex-pagã. Então, meus caros, filipenses de fato vão ter grande consideração do apóstolo São Paulo. Ele vai ter um carinho muito grande por essa comunidade, porque a acolhida deles foi muito boa. Então, de fato, Filipenses é um lugar que Paulo vai se identificar muito, embora ele não tenha retornado como ele gostaria, e de qualquer forma, Paulo então procurou manter contato com esta comunidade, como com as comunidades da Macedônia, as quais ele se afeiçoou bastante. O motivo da carta parece ser um agradecimento de Paulo pela ajuda que os filipenses concederam a ele durante o seu cativeiro. Paulo se sente fortalecido pela presença deles. Alguns especialistas sustentam que a carta, na verdade, é composta por 3 outras cartas. Então, o objetivo da carta parece ter sido um agradecimento. Os filipenses deram alguma contribuição financeira para Paulo, porque ele estava preso, ou passou por uma grande necessidade. Além disso, essa ajuda foi para ajudou também as igrejas, né, dessas comunidades da Macedônia, ajudaram mais do que as comunidades da Grécia, que foram mais reticentes. E alguns observam que existe uma certas nuances de estilo na carta que é considerada autenticamente paulina, porém parece ter sido feita em diferentes ocasiões, ou se trata de mais de uma carta, que compõe então uma unidade literária, né? Então nós temos essa teoria de 3 cartas, lembrando que uma unidade literária quer dizer uma unidade de sentido, enquanto uma unidade textual nós estamos falando de partes que compõem um texto. A primeira carta, então, seria Filipenses 4, 10 a 20, uma carta de agradecimento de Paulo pela ajuda dos filipenses. Vamos só ver o comecinho dessa hipotética primeira carta, Filipenses 4, 10. O Senhor me encheu de alegria porque vossa solicitude por mim floresceu outra vez. Sempre a tinhais, porém vos faltava ocasião. Não falo de indigência, pois aprendi a adaptar-me às necessidades. Sei o que é sentir falta e sei o que é ter de sobra. Estou plenamente iniciado na saciedade e no jejum, na abundância e na escassez. Agora esta frase conhecidíssima, posso tudo com aquele que me fortalece. Tudo fizestes bem ao mostrar-vos solidários com meus sofrimentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Claro, nunca nos esqueceremos de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas então Paulo agradece aos filipenses por terem ajudado.
reconhece que precisava de ajuda, embora ele saiba viver com muito, com pouco, mas a ajuda deles foi uma demonstração do quanto eles são bons, do quanto eles são solícitos, e que se antes tinha faltado oportunidade de mostrar o quanto eles amam, não necessariamente a Paulo, mas o seu ministério, agora eles o fizeram. Depois nós temos uma segunda carta que compõe o começo da carta, Filipenses 1 do 3 a 1, né? Capítulos 1 a 3, praticamente, até o começo do capítulo 3. Depois o capítulo 4, versículo 2, até o capítulo 7, versículo... Aliás, dos capítulos 2, os versículos 2 a 7 e os versículos 21 a 23. Vocês me perdoem, é o horário. Mas então nós temos essa correspondência entre Paulo aos Filipenses como uma outra carta contendo muitos outros assuntos, que nós veremos quais são. Depois nós temos uma terceira carta, que é o que restou das outras, Filipenses 3, 2 a 2 até 4, 1 e os versículos 8 e 9, capítulo 4. Paulo exorta os filipenses sobre o perigo dos judaizantes. Toda a carta parece estar norteada no ensinamento de Paulo aos filipenses de que eles devem permanecer firmes no seguimento de Jesus Cristo, cuidando-se dos pagãos e dos judaizantes que tentam perverter sua fé. Também a imitarem o exemplo de Cristo que se esvaziou, Kenosi, para cumprir a nossa salvação. Depois foi glorificado pelo Pai. Eles devem ser obedientes a Deus da mesma forma que Jesus foi obediente ao Pai. O apóstolo apresenta Jesus como a verdadeira salvação. Tudo diante de Jesus é esterco. Ele é o essencial. Por isso Paulo deve ser imitado, como exemplo em Cristo. Por isso devem viver bem. Paulo agradece aos filipenses por meio de Epafrodito, quem lhes enviou a carta. Enviou ajuda ao apóstolo, que afirma que enviará Timóteo para visitá-los, porque está preso. Paulo vê a ajuda dos filipenses não como um favor pessoal, mas algo pelo evangelho. Então essas são em linhas gerais o conteúdo, de toda a carta, que possui esta estrutura: uma saudação, depois um hino de ação de graças e uma súplica a Deus pelos filipenses, como é de costume Paulo realizar, saúda e depois reza a Deus agradecendo por aquela comunidade, ele já não chega dando bronca, mas ele chega agradecendo, chega louvando. Isso deve ser um exemplo para nós. Às vezes a gente já quer chegar com tudo, resolver tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez, mas não é bem assim. Então, vamos lá no comecinho. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os consagrados a Cristo Jesus, que residem em Filipos, incluídos seus bispos e diáconos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui alguns veem que pela primeira vez é citado esta dupla hierarquia eclesiástica de bispos e diáconos. Antes são os anciãos, os presbíteros, todos de maneira geral, mas Paulo especifica ou destaca a presença dos bispos e dos diáconos na comunidade de Filipos. E a parte que talvez seja uma das mais importantes nesta carta uma das partes que é mais importante nessa carta é isto que Paulo fala, como se declara como um prisioneiro de Cristo. Então, é aquele cativeiro de Éfeso, provavelmente. Então, ele mostra que o fato de Paulo estar preso em Cristo é da vontade de Deus, não que Deus o tenha prendido, mas que por meio disso ele consegue se dedicar à escrita e que é por causa do evangelho que ele está preso, não por qualquer outro motivo. Então, Paulo diz aos filipenses
que eles são participantes das suas cadeias, das suas lutas, porque eles o assistem. Bom, nós temos depois uma parte muito importante, que aqui está colocada como o hino cristológico, que vai falar do tema da quenas. Jesus é aquele que se esvaziou, aquele que não se fez valer da sua condição divina, mas ele se mostrou exatamente na humanidade para salvar a humanidade. Deus acolheu o seu aniquilamento, acolheu o seu sofrimento, a sua obediência até a morte e morte de cruz. Então, o glorificou. Alguns acreditam que esta parte seja a primeira menção explícita do Novo Testamento, segundo a cronologia, acerca da divindade de Jesus Cristo. E depois, assim como Jesus é o obediente, a comunidade dos filipenses devem ser obedientes a Deus. Para que Paulo se alegre também com isso, com o testemunho daquela comunidade, e a comunidade deve se alegrar com Paulo também, mas eles devem ser, então, também obedientes, seguindo o exemplo de Cristo. Depois ele fala dos seus colaboradores, né? Epafrodito e Timóteo, que são, de fato, emissários, mensageiros de Paulo, e aqui ele vai falar mais especificamente de Timóteo aqui no comecinho, tal. Do Epafrodito também, que é o emissor da carta, vai falar que ele esteve doente, mas que ele se recuperou, e que ele então foi perseguido, mas que Deus o salvou, e que ele supre, caso Timóteo, a ausência do próprio Paulo naquela comunidade que ele tanto gosta. Né? Depois, Paulo vai então exortar a comunidade dos filipenses para que, olha só como ele é duro nas suas afirmações. Capítulo 3. Quanto ao resto, meus irmãos, ficai alegres no Senhor. Repetir-vos por carta as mesmas coisas não é pesado para mim, é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus trabalhadores, cuidado com os mutilados. Somos nós, os circuncisos, os que servimos a Deus em espírito, fomos em Cristo a nossa glória, e não nos apoiamos em méritos corporais. Né? Olha aqui, Paulo vai mostrar o seu currículo, como dizem, vai mostrar a sua biografia, dizer quem ele é. Embora eu pudesse me apoiar neles, e se alguém recorre a méritos semelhantes, com maior razão eu. Ou seja, olha só quem é Paulo. Circuncidado ao 8º dia, israelita de raça, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, em relação à lei, fariseu, zeloso perseguidor da igreja, no que se refere à justiça legal e reprovável. Olha só que maravilhoso Paulo nas suas cartas, no seu ensinamento e na sua vida. Porém, o que para mim era ganho, por causa de Cristo, considerei perda. Mas ainda considero tudo perda em comparação com o superior conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele dou tudo como perdido e considero lixo, contanto que eu ganhe Cristo e esteja unido a ele. Não contando com uma justiça minha baseada na lei, mas na fé em Cristo. Justiça que Deus concede a quem crê. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo mostra que ele é judeu de verdade, que ele era muito convicto na fé judaica, na fé farisaica. Mas quando ele encontrou Jesus, quando ele descobriu quem é Jesus, quando ele teve o encontro com a verdade, com aquele a quem ele perseguia através da igreja, aí então tudo é perda, tudo é lixo. Ou
tudo é esterco, são fezes comparado com quem Jesus é, comparado com conhecer Jesus, crer em Jesus e participar da vida em Jesus. Que profundidade. Tanto que no versículo 17, ele vai dizer: irmãos, procurai todos imitar-me e prestar atenção os que se comportam segundo o exemplo que tendes em mim. Ele vai dizer que muitos são inimigos da cruz de Cristo e que a esses devem ter cuidado os filipenses para não se seduzirem por eles. Então, Paulo vai dar as suas recomendações de sempre, vai citar vários nomes dos seus colaboradores. Até mesmo no capítulo 4, versículo 3, aparece Clemente. Alguns acham que este Clemente é Clemente Romano, o quarto Papa. Ele vai dizer então, que o Senhor está perto, etc. Vai agradecer aos filipenses de novo. E que eles o ajudaram muito, e que ele é muito grato a eles, e que reza a Deus por eles, enfim. Os agradecimentos de praxe. Espero que tenha ficado, assim, claro o conteúdo dos filipenses, né? Temos de grande importância o hino cristológico, temos de grande importância Paulo colocando-se como um exemplo, mas não um exemplo autorreferencial, mas de que eles devem, então, não se basear na circuncisão, como querem os judaizantes, mas se basearem na fé em Cristo e na vivência desta fé. E de que mesmo Paulo, sendo um fariseu da sua envergadura, ao se deparar com Cristo, o resto é lixo. E que os filipenses continuem sendo caridosos, como eles sempre foram, e que eles continuem também dando um bom testemunho de Cristo, que é o Salvador, é o Senhor, pelo qual Paulo está preso. Por pregar o Evangelho, Paulo está preso, mas a palavra de Deus não se prende, como ele mesmo disse. E então que eles possam progredir no conhecimento de Jesus Cristo. O tempo não nos permite falar mais, mas vamos então para a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses é uma das cartas deuteropaulinas, escrita para a pequena comunidade de Colossos, na Frígia, próxima à cidade de Laodiceia e de Herápolis. Diferente de quase todas as comunidades que receberam uma carta, Colossos não foi evangelizada diretamente por Paulo, mas por um colaborador e discípulo seu chamado Epáfras, que foi convertido em Éfeso e estava junto de Paulo quando ele escreveu a carta. Considerando a autoria paulina de que Colossenses é uma das cartas do cárcere em Éfeso, ou que poderia ser uma carta escrita durante a viagem de Paulo a Roma entre 60 a 63. Então existem essas duas teorias acerca da autoria paulina autêntica nessas duas épocas. Uma em meados dos anos 50 e outra em meados dos anos 60. Depende da linha a qual se segue. E que Paulo não fundou Colossos, não fundou a comunidade lá, mas foi Epáfras, um discípulo seu. Né? E que ele vai levar a carta para essa comunidade. Colossos era uma cidade empobrecida, pois foi destruída por um terremoto em 61 a.C. e foi reconstruída. Então veja que Colossos era uma cidade grande, mas quando houve esse terremoto, isto acabou com a cidade, que não foi reconstruída, né, segundo o mesmo tamanho que era, né? Então isso gerou um certo problema social naquela comunidade, em toda aquela cidade, né? Por isso, os cristãos de Colossenses também sofriam com essa mesma realidade. Paulo teria visitado Colossos 2 vezes, na segunda passagem, a segunda viagem, quando ele passou por Antioquia da Psídia, e na terceira viagem, quando ele tinha que passar para Éfeso. Então,
ele não se deteve muito nessa comunidade. Porém, Epáfras, o seu discípulo, colaborador, companheiro de viagem, ficou em Colossos e lá ele escrevia a Paulo. Paulo também se correspondia com ele para exortar a comunidade. Considerando a autoria paulina, quando Paulo estava na prisão em Roma, em Éfeso, Epáfras foi informar Paulo que a comunidade de Colossos estava enfrentando dificuldades com uma filosofia que perturbava a fé de muitos cristãos de lá. Uma mistura de gnosticismo, heresia que enfatizava a necessidade de um conhecimento oculto oferecido por um grupo para a salvação, e esse seria o verdadeiro evangelho, que é superior ao apostólico, com uma tendência judaizante, pregando observância aos cultos, alimentos e purificações, sob uma tendência mais espiritualista, que falava sobre os vários anjos, etc. Então veio um pessoal lá em Colossenses, uns pregadores, dizendo que era necessário voltar às práticas judaicas e que este tal de Jesus, na verdade, era inferior aos anjos que criaram o universo com Deus. Então havia um gnosticismo, havia então uma tendência mais farisaica, mais judaizante, e isso São Paulo vai combater. Porque isso não faz parte da doutrina do Evangelho. E por que Paulo vai combater esses falsos pregadores, esses filósofos, esses que introduzem novas ideias? Porque assim como os judaizantes tiravam as pessoas da fé de Jesus e queriam destruir tudo que Paulo havia construído enquanto pregação, enquanto comunidade, esses filósofos fariam a mesma coisa. Então eles eram um risco para Colossos e para as cidades vizinhas lá da Frígia. Eles queriam transformar os pagãos que foram recém-convertidos em judeus e ensinar a eles uma doutrina oculta. E o evangelho de Paulo, o evangelho dos apóstolos, não seria um evangelho autêntico, um evangelho verdadeiro. Cristo, então, para esses filósofos, era um salvador menor, enquanto os anjos são espíritos verdadeiramente criadores. Veja que doutrina perniciosa, que é própria do gnosticismo, rebaixar Jesus, rebaixar a humanidade de Jesus, a ação de Jesus, colocar tudo sob um único Deus, mas Deus diferente do Deus da vivência do povo de Israel, Deus da Bíblia, enfim. Então, Paulo ele não é como os filósofos, ele anuncia o evangelho de Jesus como o Criador e o Salvador. Paulo recomenda que os fiéis de Colossos participem da vida em Cristo, da comunidade, que creiam apenas em Jesus, que não se deixe levar pelos filósofos e nem também pelo homem velho, pelo pecado, mas que busquem viver se revestindo do homem novo, cada um no estado de vida em que foi chamado. Então, por isso que essa carta se parece muito com a dos Efésios, porque muitos temas são bem comuns, muitas exortações e conclusões são comuns a ambas. E essa carta se divide então em 4 partes. Colossenses 1 a 14, nós temos a saudação e a ação de graças pelo progresso espiritual dos colossenses. Depois nós temos uma parte bem interessante, Cristo colocado como superior aos anjos, e também Paulo fala das suas tribulações pelo Evangelho, que não foram poucas, coitado do nosso querido apóstolo, como sofreu. Vamos ler um trechinho então, Colossenses 1, os seguintes. De Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e do irmão Timóteo, aos consagrados de Colossas, fiéis irmãos em Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai. Então, Paulo vai falar que Jesus operou nos Colossenses a obra da reconciliação. Que Paulo, como ministro de Cristo, é ministro desta reconciliação
e que então que escreve aos Colossenses para que eles possam ter progresso na sua evangelização. E ele vai falar que Paulo sofreu muito, né? Muito mesmo, pelos colossenses, pelos laodicenses, por aqueles daquela região da Frígia, mas que Jesus ele está com Paulo, então por isso o seu sofrimento não é vão, mas é um sofrimento pelas comunidades para que elas creiam em Jesus. Então Paulo diz que ninguém os escravize com especulações, com argumentos xoxos de tradição humana, seguindo os elementos do cosmos e não de Jesus Cristo. Então que não venha filósofo tentar desmentir o evangelho com outra coisa, porque isso não cola. É como dizem na gíria. Isso não cola. Veja, olha só, versículo 16, capítulo 2. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida, bebida, solenidades, festas mensais ou semanais. Tudo isso é sombra do que virá. A realidade pertence a Cristo. Então, esses meio gnósticos, meio judaizantes, não dê atenção a eles, porque esse negócio de comida, de festa, isso aí é coisa antiga que Cristo já fez caducar, no sentido judaico. E ele então vai ser muito claro, exortando que os colossenses devem viver de forma virtuosa e exemplar, porque ele começa, olha só, isso é muito importante. Nossa, como eu gosto muito dessa passagem, mas não dá para ler toda. Mas dá para ler pelo menos a parte que eu gosto. Aqui eu não estou fazendo livre exame, mas eu só estou selecionando trechos, porque o nosso tempo é curto. Mas vamos lá. Colossenses 3, 1 seguintes. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, aspirai as coisas do alto, não as terrenas. Olha só, pois morrestes e vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós aparecereis gloriosos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja como Paulo é sintético, mas ao mesmo tempo muito claro. Se nós somos ressuscitados com Cristo pelo batismo, então devemos viver como cidadãos do alto, como pessoas que pensam no céu, que querem o céu. E essa é a nossa grande dificuldade. Porque para Paulo nós morremos e a nossa vida está com Cristo. E quando no Pai, quando Cristo se mostrar, então nós teremos a vida junto dele de modo glorioso. Mas veja como nós estamos distantes disso, né? Como nós estamos imersos numa realidade de pecado. Precisamos seguir os conselhos seguintes de Paulo: mortificar em nós todas as obras do pecado. Sair do homem velho, porque já não há mais diferença entre ser circunciso ou incircunciso. O que importa, de fato, é viver uma vida segundo o que Deus ensina. E aqui ele vai colocar obras do Espírito também, como também obras da carne, como é de seu costume fazer. Olha só que bonito, versículo 12, capítulo 3. 17, aliás, tudo que fizerdes com palavras ou obras, fazei-o invocando o Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai, por meio dele. Então, muito bonito. Depois ele vai ensinar que a vida em Cristo transforma todas as relações. Então, da mesma forma que lá nos Efésios ele mostrava que os maridos devem amar a esposa, as esposas devem submeter os maridos, os filhos aos pais, os filhos devem se submeter aos pais, os pais ensinarem bem aos filhos, os escravos obedecer aos seus senhores, os senhores serem gentis com os seus escravos. Então, isso é uma ideia que se repete lá
dos Efésios. Olha só. 4:6. Que vossa conversa seja agradável, com sua pitada de sal, sabendo responder a cada um como convém. Né? Outros traduzem, né? Tende sal em vós, ou seja, o que é o sal? O sal é o próprio Cristo. Ele é o tempero das nossas vidas. Da mesma forma que nós, cristãos, por sermos de Cristo, somos o tempero, somos o sal do mundo. Por isso, é para conversar com temperança. Né? Nós falamos tantas coisas de modo intempestivo que nós precisamos de temperança no falar. Aqui ele vai falar como vai depois falar que Timóteo também vai até eles. Timóteo e Onésimo, fala aqui de Tíquico, né? Tíquico, que é um seu companheiro, né? Tíquico, e vai saudar também o João Marcos, né? Aqui ele fala tal de Jesus, Jesus justo, né? E outros colaboradores. Paulo tem cerca de 80 colaboradores em todas as suas cartas. Aqui Lucas, né, vai ser saudado como médico querido, e outras pessoas. Enfim, veja, olha só que interessante, recadinho de Paulo. Dizei a Arquipo que procure cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Não se sabe que ministério que é esse, mas esperamos que Arquipo tenha cumprido, que nós cumpramos o nosso também. Bom, qual é então o conteúdo? Através da carta aos Colossenses é possível constatar em Paulo que é impossível um cristão aderir às doutrinas dos filósofos, ou seja, dos pregadores deste mundo, e aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Não são as práticas legais que salvam, mas é Jesus que salva, deixar o homem velho pelo homem novo. E por fim, Paulo que é impossível um cristão aderir às doutrinas dos filósofos, ou seja, dos pregadores deste mundo, e aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Não são as práticas legais que salvam, mas é Jesus que salva, deixar o homem velho pelo homem novo. E por fim, esse versículo que eu amo de todo o coração, Colossenses 1:24, porque é belíssimo. Agora me alegro de padecer por vós, de completar a favor de seu corpo, que é a igreja, que falta aos sofrimentos de Cristo. Né? Aqui, nessa tradução, completa minha carne, o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, a igreja. Então nós somos chamados, como Paulo, a dar de nós mesmos pela igreja. Não que falte algo a Cristo, mas falta algo a nós que somos de Cristo para darmos, para oferecermos. Então, vamos dizer assim, Jesus não fundou as comunidades, por favor, Jesus fundou a igreja, mas não foi na sua vida pública, nem depois de ressuscitado, ele saiu andando fundando comunidades. Mas Jesus funda as comunidades através de Paulo. Ele completa o seu sofrimento na carne de Paulo, na vida de Paulo. Assim, Jesus não está aqui andando e pregando e rezando missa e ensinando e educando, e, enfim, fazendo a igreja hoje visivelmente, materialmente. Somos nós que estamos fazendo. Nós fazemos em Cristo, por causa de Cristo, por Cristo, como servos inúteis que somos. Mas Jesus deve completar em nós, ou devemos completar em nós, por Jesus, pela igreja, que falta agora, sofrer nós, por causa da igreja. Veja que Paulo não é simplesmente aquele que fala, mas é muito aquele que faz e aquele que sofre. Eu me lembro daquela entrevista dizendo de um cardeal, acho que foi perseguido pelo comunismo, e ele respondeu que quem reza pela igreja faz muito, mas quem sofre pela igreja faz tudo. Então, se algum dia você e eu, se nós um dia sofrermos por Jesus, sofremos pela igreja, sofremos pelo evangelho, então
aí nós vamos estar no caminho certo. Mas se para nós é tudo muito tranquilo, tudo muito bonito, tudo muito confortável, é hora da gente revisar a nossa vida. Bom, e agora nós chegamos então às duas cartas aos Tessalonicenses, que são muito próximas em sentido, embora a primeira seja considerada canônica e a segunda não. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses foi a primeira carta escrita por São Paulo que chegou à posteridade e adentrou o cânon bíblico. Também é o primeiro escrito do Novo Testamento que foi composto por Paulo no começo da segunda viagem missionária, quando estava em Corinto, em 50-51 depois de Cristo. Sendo assim, a menção mais antiga a Jesus se encontra na carta. Então vamos dizer, olha só, esse trecho abre o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 1:1, de Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo em Tessalônica. Paz e graça a vós. Silvano e Silas são a mesma pessoa, né? Timóteo é o grande colaborador, um dos grandes colaboradores de Paulo. Tessalônica, nós sabemos que é uma das cidades também da Macedônia. E que Paulo esteve, então, logo na segunda viagem, né, logo quando se dirigiu para a viagem da Macedônia, para Filipos e depois para lá. E ele, então, escreveu essa carta para eles logo depois, quando estava em Corinto. Um ano e meio que ele ficou em Corinto, ele teria redigido essa e talvez a outra carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era a segunda maior cidade de toda a região, perdendo apenas para Corinto. Possuía mais de 300 mil habitantes, então era maior até que Éfeso. E era um grande centro helenístico do Império. Então a cultura grega era fortíssima nessa cidade. O nome da cidade significa Vitória de Tessália, em homenagem à vitória sobre os tessálios por Filipe II da Macedônia. Mais uma vez, Filipe II e Alexandre o Grande aparecendo. A cidade era a maior de toda a Macedônia, capital da Macedônia. Dominada pelos romanos, marcada pela cultura grega, tinha muitos escravos, muita cultura. A deusa Nike era a cultuada. Os judeus estavam bem estabelecidos e contavam com uma sinagoga bem consolidada, e a religião judaica era considerada lícita por todo o império, particularmente naquela cidade. Então, os judeus de Tessalônica estavam bem inseridos naquela comunidade e era uma cidade muito próspera. Paulo esteve em Tessalônica durante a segunda viagem missionária e deteve-se na cidade por 3 semanas. Pregou na sinagoga da cidade, entrou em contato com as ricas senhoras, mas não queria ser sustentado por ninguém. Então Paulo, tentando fundar uma comunidade, ele vai para a sinagoga onde os judeus se reuniam no sábado, mas quem parece estar interessado na pregação de Paulo são as matronas, aquelas que querem Paulo como filósofo, como um tutor para os seus filhos, como alguém que diz coisas interessantes, mas Paulo não. Paulo é tecelão. Paulo ele é construtor de tendas, ele faz tendas. Ele com agulha e couro curtido e com materiais faz tenda, faz vela, faz barraca. Não, ele não precisa de que alguém o sustente. Ele mesmo trabalha para não ser pesado para ninguém, como ele vai dizer. Então ele estava trabalhando e ao trabalhar ele entrava em contato com as pessoas mais simples e são essas pessoas mais simples, escravizados, trabalhadores manuais e pobres que formam a comunidade dos Tessalonicenses. Então os ricos não acabam não aderindo muito, mas são os pobres que de fato adentram esta comunidade, como em muitas das outras comunidades também. Mas Paulo foge dessa cidade porque os judeus se revoltam contra ele. E Timóteo vai para lá como representante de Paulo.
Paulo vai escrever a eles. Assim como os filipenses, os tessalonicenses se mostram uma comunidade muito boa no acolhimento do evangelho. Mas, ao contrário dos filipenses, alguns membros da comunidade se mostram muito preocupados com a vinda do Senhor e até ociosos, pensando que o Senhor voltaria logo, que já não tinham que fazer nada. Paulo encoraja essas pessoas para que não se atemorizem e voltem às suas atividades sem demora. Então existe uma expectativa messiânica muito grande, porque nós estamos a apenas 20 anos da ressurreição do Senhor. Né? Então, havia uma expectativa de que ele voltasse ainda naquela geração. E a grande questão da carta dos Tessalonicenses, além de ser a primeira e o que faz dela ser tão importante, decisiva, é a questão da segunda vinda de Jesus, que é muito forte, muito presente. A ressurreição dos mortos e a parousia são os dois grandes temas dessa e também da outra carta aos Tessalonicenses. Esperava-se uma vinda iminente, ou seja, quase que imediata, do Senhor Jesus, logo e ainda naquela geração. E quando o Senhor voltasse, ocorreria então a ressurreição dos mortos, o juízo e o fim dos tempos, né, trazendo o reino de Deus de forma permanente. Então, Paulo, diante dessas dúvidas, diante dessas incongruências da comunidade, de pessoas que não trabalham mais, de pessoas que não creem na ressurreição da carne, de pessoas que estão confusas com isso tudo, Paulo vai ensinar a doutrina correta da ressurreição dos mortos, da ressurreição de Cristo. E quem não está trabalhando, volte ao trabalho. Quem está preocupado, que se acalme e que todos esperem vigiando, esperem agindo retamente para que quando o Senhor voltar, eles não sejam surpreendidos, mas sejam encontrados bons para a vinda do Senhor. E a segunda carta aos Tessalonicenses apresenta o mesmo tema da primeira. Porém, o estilo é mais aprimorado, o vocabulário é diferente, o tema da escatologia é mais desenvolvido, o que seria difícil se essa carta tivesse sido escrita logo depois. Então, veja só que interessante. Essa segunda carta é menor, mas ela parece estar mais desenvolvida em certos pontos. Alguns acham que é até um resumo da primeira, não aparece, mas o que é interessante é que algumas ideias são repetidas e outras são complementadas. Se essa carta de fato é autêntica, como parece ser, ela foi escrita então logo depois, entre 51 e 52, ainda em Corinto. Alguns acham que ela, na verdade, é posterior. Bom, há uma ênfase maior na segunda carta aos Tessalonicenses no trabalho e na oração. E parece que o ânimo escatológico iminente se arrefeceu um pouco, o que pode ser indicativo de que a carta seja datada em uma época mais posterior, na qual os cristãos já haviam se conformado com a ideia de que o Senhor não retornaria imediatamente, ainda naquela geração, mas de qualquer forma a ressurreição dos mortos e a vida do Senhor irão acontecer. Então nós vimos naquela nossa aula de contexto histórico do Novo Testamento que depois da destruição do Templo de Jerusalém, alguns anos depois, quando as coisas não foram acontecendo, quando tudo mudou e Jesus não voltou, então os cristãos começaram a pensar que talvez esta vinda não fosse tão rápida naquela geração. E mesmo Paulo, que foi martirizado, que escreveu uma década ou mais ou menos isso antes desses acontecimentos, já tinha suas desconfianças, ou melhor, já tinha percebido que este retorno não seria tão rápido assim. Mas que de qualquer forma não se pode desanimar, não se deve desanimar, mas se deve vigiar, porque o Senhor virá e os mortos ressuscitarão, porque o Senhor prometeu e cumprirá.
Nossa parte temos que fazer. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses se estrutura em duas grandes partes com seções. A primeira seção, então, a primeira parte são agradecimentos e recordações de Paulo aos Tessalonicenses, lá no comecinho da carta. Depois, endereço, ação de graças e intercessão, como Paulo, de costume, que a gente já está acostumado aqui de falar essa estrutura de Paulo aqui, de que ele mostra o quanto que ele trabalhou, quanto que Deus os ama também, o quanto que eles fizeram por causa deles, enfim, que eles devem seguir o exemplo de Cristo, que eles não devem temer os judeus. Olha só que interessante. 2, 18, 19 e 20. Eu, Paulo, mais de uma vez quis ir ver-vos, mas Satanás me impediu. Pois quando vier o Senhor nosso, Jesus, quem, a não ser vós, será nossa esperança e alegria e a coroa da qual nos orgulhamos diante dele? Vós sois minha glória e minha alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, de fato, essas comunidades da Macedônia eram muito queridas por Paulo, porque parece que eles acolheram muito bem o Evangelho. Claro, com alguns probleminhas, sim, mas parece que a acolhida deles foi muito boa. Que se Jesus já voltasse, Paulo iria dizer a Jesus, olha, Senhor, olha essa comunidade aqui que eu fundei para o Senhor, enfim, vocês são minha coroa, minha alegria. Aí nós temos um agradecimento de Paulo aos Tessalonicenses, né, pela sua acolhida, porque eles acolheram bem o Evangelho. E novamente os agradece por isso. Depois, como nós acabamos de ler, explica por que Paulo não pôde visitá-los, né? Os problemas que aconteceram aí no meio do caminho. E então Timóteo, né, que voltou, disse que eles estavam bem e que ele ficou muito feliz pelo fato dos Tessalonicenses estarem bem, né? E lá no versículo 4, então, que é a segunda parte, no capítulo 4, os capítulos 4 e 5, que é a segunda parte, falam sobre exortações e ensinamentos de Paulo sobre a parousia, ressurreição e vida eterna. Então, já que eles estão bem, que continuem melhor, que evitem o pecado e busquem a graça, vivam a santidade, que eles amem uns aos outros, evitem o que é mal e busquem o bem, né? Até aqui no versículo 9 do capítulo 4, ele fala que Paulo não precisa escrever para que eles exercitem o amor mútuo, porque eles já se amam muito bem e eles amam até as outras igrejas da Macedônia também, né? E que eles continuem fazendo assim. Depois, assim como em 1 Coríntios 15, aqui no capítulo 4, nós temos acerca da vida do Senhor, que é uma parte muito importante mesmo. Pena que já está muito tarde para lermos, né? Nossa hora já avança, mas é muito importante vocês darem uma olhada nesse trecho aqui, que fala da ressurreição, que é a primeira passagem que fala sobre a ressurreição, tanto dos mortos como de Jesus, está aqui, neste trecho. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, e por fim, no capítulo 5, a parousia, nos versículos 1 a 11, ele vai explicar a parousia. Então, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18 e 5, 1 a 11 são muito importantes para a nossa leitura, para o fundamento da escatologia. Essas passagens fundamentam a escatologia. E os versículos 12, 13 e restante, Paulo vai então agradecer a todo mundo lá de Tessalônica, né?
Ele vai falar o quanto que eles são queridos para ele, quanto que ele deseja que eles progridam, que eles se alegrem, que eles não contristem o Espírito Santo, aqui no versículo 19, e que eles sejam conservados em espírito, alma e corpo, né? Como nós lemos também nas completas. E Paulo se despede deles também, para que eles leiam a carta, né? Então vejam como essa carta é muito importante, porque desenvolve dois temas essenciais: a ressurreição da carne e a ressurreição da carne e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à segunda carta, ela é menor, né? Então os seus capítulos têm os seguintes temas: de sempre, o endereço, ação de graças e intercessão. Vamos dar um trechinho então de Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo em Tessalônica. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pois dá graças por essa comunidade. Né? Muito bem, então, o que nós temos aqui? Capítulo 2 vai ser falado sobre a vinda do Senhor, a parousia. Vai falar sobre o sedutor, o que alguns chamam de um anticristo, né? E que eles fiquem firmes. Firmes, não temam o demônio, mas Deus vai ajudá-los. Então, essa parte do anticristo é bem interessante mesmo. E a carta mais ou menos vai terminar, aliás, essa parte é interessante, vamos ler. Essa parte aqui é muito interessante. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 17, olha só, vamos ler. Temos de dar contínuas graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos tomou como primícia de salvação pela consagração do Espírito e pela fé verdadeira. E por meio de nossa pregação da boa notícia, vos chamou a possuir a glória do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por isso, irmãos, permanecei firmes, conservai o ensinamento que aprendestes de mim, oralmente ou por carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que vos amou e vos favoreceu com consolo perdurável, uma esperança magnífica, vos dê ânimo e vos fortaleça para todo tipo de palavras e boas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Grifem o versículo 15, porque Paulo exorta os tessalonicenses a permanecerem fiéis aos ensinamentos transmitidos oralmente ou por carta, tradição e escritura. Certo? Bom, depois temos então Paulo pedindo oração para as comunidades, né? E então, no capítulo 3, versículos 6 a 15, Paulo aqui vai dar um puxãozinho de orelha por causa da questão de que algumas pessoas não querem mais trabalhar. Que acho que Jesus já está vindo, então não precisa fazer mais nada. Então veja só o que ele diz. Onde é que nós podemos pegar aqui? Enfim, ele vai dizer, olha, eu mesmo trabalhei aqui, então por que vocês não estão trabalhando? Mas mesmo assim, não trate o irmão com maldade. Né? Aconselhe, faça ele perceber que o que ele está fazendo é errado. Né? E por fim, então, Paulo se despede dos Tessalonicenses. Assim como nós agora nos despedimos de vós. Então vamos dar por encerrado esta aula. Eu acho que não falta mais nenhum slide, já foi o último. Então eu peço desculpas por esse meu cansaço de agora, mas meus caros, que vocês então
fiquem instruídos, então, na graça de Deus, e que a nossa reflexão agora sobre as cartas de Paulo tenha sido útil para todos. E nós vamos pedir, então, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos conserve esses ensinamentos que aprendemos de Paulo, para que, assim como ele, sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na próxima semana, então, nós concluiremos as cartas de Paulo com as duas cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemão. E nas outras semanas daremos continuidade, então, caminhando para a conclusão do nosso estudo bíblico, caminhando para a conclusão do Novo Testamento. Por isso, conto muito com vocês, irmãos e irmãs queridos. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem as suas dúvidas, falem comigo. Vamos ajudar as pessoas a conhecerem mais a palavra de Deus. Ainda estamos no mês da Bíblia. Façamos a palavra de Deus ressoar verdadeiramente. E minha gratidão a cada um de vocês que nos acompanhou até agora, nessa nossa longa jornada com a Bíblia, mas que terminaremos, assim como começamos, com a graça de Deus, não com menos ânimo, apesar de tantas dificuldades que sobrevieram a todos nós, a mim particularmente, mas Deus é maior do que todas estas coisas e nele nós confiamos e, como ensina São Paulo, queremos completar na nossa carne o que falta a paixão de Cristo pela igreja, ou seja, queremos dar de nós mesmos pela igreja, assim como Cristo deu tudo de si pela igreja. Como ele ensina aos Efésios, pela qual ele se entregou e ela, em contrapartida, se mantém santa e fiel a ele. Queremos nos manter santos e fiéis na igreja a Jesus. Espero todos por vocês na próxima semana, com a graça de Deus, rezem por mim e vamos em frente e deixem suas dúvidas e esperamos que Deus nos conserve na sua misericórdia e permaneçamos na sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e até breve.